Pessoas envolvidas na CPMI do INSS. A coluna Tássio Lohan apurou que a Polícia Federal investiga se o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, comprou carros a título de propina para o empresário Gustavo Gaspar, ex-assessor do senador Everton. O ex-assessor de Everton chegou a ser preso em dezembro passado no âmbito da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que investiga a chamada farra do INSS, aquela que foi descoberta pelo Metrópolis. A ligação dele com o careca foi revelada pela coluna do Tássio e, por isso, ele mesmo já está por aqui para nos contar todos os detalhes dessa apuração. Bom dia, Tássio. Bom dia, Rafa, tudo bem? É isso mesmo, né? A gente que trouxe o Gustavo Gaspar aí para a história aí da farra do INSS, a gente continua acompanhando porque em dezembro ele foi alvo da operação da Polícia Federal, foi preso, mas no início desse ano aí ele acabou sendo solto em razão de um AVC que a esposa tinha sofrido e que, segundo ali a defesa do Gustavo Gaspar e que o ministro André Mendonça decidiu, ele deveria realmente ir para casa para dar essa assistência à esposa. Mas vamos lá sobre essa história. A gente teve acesso a um relatório sigiloso da Polícia Federal que mostra essa possível propina paga em forma ali de carro, né? Para o Gustavo Gaspar. Quais são as suspeitas? A suspeita envolve principalmente um Volkswagen Passat, ano 2018, avaliado ali mais ou menos R$ 160 mil, que está em nome do Gustavo desde março de 2024. Então, o que chamou a atenção da Polícia Federal? A Polícia Federal identificou que o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, pagou R$ 166 mil um mês antes do carro ser transferido para o Gustavo Gaspar, pagou R$ 166 mil para o antigo dono do carro, que era uma outra pessoa ali que não está sendo investigada, mas o careca do INSS paga esse valor um mês antes e cerca de um mês depois, né, o carro é transferido para o Gustavo Gaspar. Ao mesmo tempo, não foi identificado nenhum registro de pagamento do Gustavo Gaspar nas contas ali, ou do Gustavo ou das empresas dele, justamente para esse antigo dono, né? Então, existe essa suspeita muito forte em relação ao careca do INSS. Um ex-funcionário dele já tinha denunciado isso na Polícia Federal, de que ele pagaria alguns carros em formato ali de propina, um deles é esse Passat, por exemplo, que está em nome do Gustavo Gaspar ainda hoje, e que, enfim, precisa ser explicado. A gente procurou a defesa do Gustavo, eles não quiseram se manifestar, então fica aí essa dúvida aí que pode ter sido, enfim. E aí, além desse passar, a Polícia Federal suspeita também de um polo, porque esse polo está no nome da Prospect, que é a empresa uma das empresas do careca do INSS, que era inclusive usada para pagar propina. Esse carro está em nome da Prospect, mas quando a Polícia Federal apreendeu alguns documentos na casa do careca do INSS, e no documento desse carro estava ali uma referência ao nome do Gustavo Gaspar, dizendo que precisava ali pagar algumas multas, algum licenciamento ali do carro, então precisava resolver algumas burocracias e o nome do Gustavo Gaspar ali do lado, né? Não se sabe se exatamente, nesse caso, o carro pertencia ao Gustavo Gaspar, né? Era usado pelo Gustavo, mas é mais um indício aí que chama a atenção da Polícia Federal e que mostra essa ligação do careca do INSS com o Gustavo Gaspar, que é ex-assessor do senador Everton. E por que tudo isso é importante? Justamente porque o Everton é do PDT, que é o ministério que comanda, que é o partido, na verdade, que comanda o Ministério da Previdência, né? Quando o presidente Lula foi eleito, ele nomeou o Carlos Lupe para comandar o Ministério da Previdência. Em razão de todas essas investigações, o Carlos Lupe acabou sendo afastado e hoje quem está lá é o Volney Queiroz, que também é do PDT e que o seu número 2, né, o Adroaldo, chegou inclusive a ser preso na última operação aí da Polícia Federal também, em razão das suspeitas envolvendo o careca do INSS e essa farra dos descontos indevidos, né? Então essa relação do careca com o Gustavo Gaspar chama a atenção justamente por isso, que é um elo ali, talvez, uma fonte ali que o careca do INSS usava, talvez, justamente para ter essa influência dentro do Ministério e também
outro ponto que é importante do Gustavo Gaspar é que o Gustavo faz essa ligação com a Roberta Luxinger e com o Lulinha, né? O Gustavo Gaspar tinha uma relação muito, muito, muito próxima com a Roberta Luxinger, que é também uma lobista, e, consequentemente, a Roberta tem uma ligação muito forte com o Lulinha, eles são amigos, ela tem tatuagem junta com a esposa do Lulinha, então chama a atenção justamente isso, porque o Gustavo Gaspar é uma figura aí pouco conhecida aí de certa forma, né, mas que tem um papel importante, de certa forma, em todas essas investigações, Rafa. Ô, Tássio, tua coluna também apurou que o ex-diretor de fiscalização